Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do... Bom dia, meus nerdolas. Agora que vocês já conhecem o Wagner Lionzoni, sejam muito bem-vindos de volta ao canal da Liga Nerdola, tá bom? O assunto da semana, naturalmente, que é Deadpool e Wolverine. E hoje eu separei um vídeo aqui pra gente reagir, que eu acredito que seja uma história muito interessante de sucesso, que é justamente a história do criador do Deadpool. No caso, o nome dele é Rob Liefeld, que é um desenhista muito famoso, mas que também já foi muito infame por conta da limitação que ele tinha a princípio com a questão da anatomia. É um cara polêmico, eu tenho certeza que a gente vai se divertir. O nome do canal que postou esse vídeo é Nexus... Nexus? Deixa eu ver aqui, peraí, desculpa, hein? Nexus Works. Olha, perdoa aí você, o detentor deste material. E conforme você pode perceber, ele já começa direto no filé, que é justamente aquela ilustração clássica do Rob Liefeld, do Capitão América, da peita inacreditável, que não faz o menor sentido. Vamos ver. Me responde uma coisa. Esse desenho te causa algum incômodo? Cara, sim. Hoje em dia, a anatomia exagerada Mas eu vou de te falar, mesmo assim, mesmo entendendo, vou até voltar um pouquinho pra gente ver aqui, ó. Mesmo entendendo o quanto que esse desenho é anatomicamente impossível, porque, claro, ele tá de perfil e você percebe que o peitão dele tá quase de frente. É um negócio que não faz o menor sentido, é horroroso. Mas na época, eu, molecão, não era tão novo, não. Eu bati o olho e não me escandalizou a princípio. É um desenho que exige uma observação mais atenta. Hoje em dia, talvez não. Mas na época, por conta do acabamento que ele dá nas artes, porque você percebe que ele manda muito bem na achura, na luz e sombra, tudo que ele vai botando no desenho vai deixando a imagem interessante. Muitas vezes a anatomia é que esse desenho hoje ele é muito bizarro, cara. Só de olhar você já vê o quanto que não faz sentido, principalmente se você imaginar sem o escudo. Mas na época muita gente passou batido, tá? É que hoje realmente escandalizou. Seguiu. desenho te causa algum incômodo? Hoje em dia, a anatomia exagerada de Rob Tá Liefeld... vendo? Esse daí já tem uma anatomia absurdamente exagerada. E se você perceber, não é só a anatomia, porque dá uma olhada no cabo dessa espada. Ele deveria descer aqui, tá vendo, ó? Pra baixo da mão. E ele dá uma matada aqui, como se ele estivesse segurando uma bolinha, né? Aquilo ali é a base da espada, o cabo mesmo não existe. Tem muitos problemas nos desenhos do Rob Liefeld, mas ele capricha no acabamento, fica com aquela carona de comics, que nos anos 90, início dos anos 2000, era suficiente. já virou uma assinatura visual. Sim. Mas como alguém que aparentemente não tinha habilidade em desenho Pois é. se tornou tão bem-sucedido e popular? Pois é. E por que sair da Marvel para fundar a sua própria editora? Isso. Hoje vamos conhecer a história desse cara. Para uns uma piada, para outros um visionário e para mim, com certeza, um exemplo de superação. Cara, e pra mim ele é um gênio, tá? Eu acho esse cara um absurdo. Eu gosto da arte dele mesmo, bizarra. E lembrem-se, criador do Deadpool, quando ele foi pra Image Comics, ele provavelmente vai contar essa história. Ele criou, assim, uma dúzia de personagens clonados e descartáveis, mas mesmo assim era uma parada divertida. Eu sou o Fer Cremonês e seja bem-vindo ao Nexus Works. Então, ó, vamos divulgar esse menino de novo, tá? Nexus Works, o canal dele não é um canal assim com tantos inscritos, mas conforme vocês podem ver, ele pegou um assunto muito interessante e eu acho de verdade que esse vídeo vai ser muito legal. Imagine alguém cujos primeiros rabiscos não pareciam muito promissores, Pois é. mas que alimentou sua paixão por desenho e quadrinhos desde muito novo. Nascido em 1967 na Califórnia, É tiozão, tá? 67 pra hoje dá o quê? 57 anos, né? É um tiozão. Rob Liefeld, enquanto adolescente, se dedicou a criar um portfólio que, aos 19 anos, o levaria ao WonderCon de 87. Ai, que legal. Com desenhos debaixo do braço, ele esperava ansioso sua chance de apresentá-los a um editor da Marvel Comics. Em meio à multidão de aspirantes a artistas, Liefeld estava prestes a conquistar seu lugar, possivelmente a única chance que definiria seu futuro. Legal. Mas para entender a chama que o impulsionava, precisamos voltar à sua infância.
marcada por desafios familiares. Diagnosticado com tumor cerebral, seu pai ficaria em tratamento médico passando 9 meses em coma, perdendo um olho e os custos médicos arruinando sua família financeiramente. Nossa senhora, é muito triste. Essa parte toda eu não conhecia, tá? Não sabia que iríamos tão profundamente nos detalhes da família. Mas agora que a gente tá aqui, força. Lançado em um mundo de hospitais e incertezas, foi durante esses momentos que ele encontrou refúgio nos quadrinhos. Perfeito. Em uma era de renovação artística nas revistas americanas, nomes como George Pérez, John Byrne e Neil Adams estavam redefinindo a narrativa visual. Sim. Para o jovem Liefeld... E assim, apareceu um tablet ali, mas, por favor, não existia nada disso nessa época, tá? Esquece esse digital e essas paradas, isso aí simplesmente inconcebível. Essa era uma fuga vital, uma maneira de se conectar com um universo alternativo e deixar sua imaginação fluir. Essa paixão cresceu, e mesmo com limitações financeiras, Liefeld continuou aperfeiçoando seu Que ofício. legal. Trabalhando em 13 empregos para ajudar a família, ele canalizou qualquer tempo livre em sua verdadeira obsessão: desenhar quadrinhos. Incrível. Agora, com o tumor de seu pai voltando, se quisesse continuar desenhando, teria que ser pago para isso. Agora podemos entender por que a avaliação de portfólio significava tudo para ele. Felizmente, o destino lhe sorriu. Tudo ou nada, Ele né? finalmente apresentou suas páginas ao lendário Mark Gruenwald da Marvel, conquistando um contrato de trabalho antes de completar 20 anos. Ele fez alguns pequenos trabalhos para a Marvel e DC antes de finalmente ter uma chance em um título regular. Aves de Rapina, da DC, podem não ter sido um sucesso instantâneo, mas Liefeld estava determinado a deixar a sua marca. Então, mas por quê? Ó, essa arte não é dele, tá? Isso é só um exemplo. Ele tá jogando uma série de coisas e imagens só para ilustrar o vídeo que ele tá falando. Eu acredito que o traço do Rob Liefeld, mesmo com todos os problemas de anatomia e uma série de outras coisas, já era um traço muito moderno para a época, ok? As páginas dele já tinham uma cara futurística, bem entre aspas, pro que o pessoal vinha produzindo e consumindo de desenho de história em quadrinho. Então, assim, mesmo com toda a problemática, estava um pouco à frente do tempo dele, e isso deu aí realmente essa vantagem. Em 1988, após muitos anos frequentando a tradicional San Diego Comic Con como fã, ele pôde ir como artista profissional dessa vez. E é nessa Comic Con que ele conhece alguém que mudará o curso de sua vida. Um de seus amigos o apresenta a esse... É o visionário Todd McFarlane, fundador, um dos fundadores, o Rob Liefeld, vai estar junto da Image Comics. E olha que interessante, quando eles saem, né, das editoras tradicionais para fundar a Image Comics, eles são os desenhistas mais badalados. Então o Rob Liefeld, mesmo com todos os problemas que a gente conhece e sabe hoje, ele era um cara muito, muito admirado, solicitado. Badalado mesmo, entendeu? Era um dos melhores desenhistas da época. Mesmo com as críticas e a encheção de saco, a molecada, e eu era um deles, a gente adorava. Esse misterioso canadense. Ao comparar o contexto da época, fica claro que seus traços já exibiam uma energia e intensidade incomuns. É isso aí. Características que... Mas aí, ó, essa capa é do Todd McFarlane, tá? O Todd tá em outro nível. Não dá pra comparar com o Rob Liefeld nesse sentido. Mas na época os dois eram bam, tava rolando tudo. Destacaram mesmo quando comparadas aos quadrinhos daquela era. Sim. Essa abordagem mais ousada estava em sintonia. Não, com o Todd é lendário, cara. É um negócio... Entenda que o Homem-Aranha passou a se comportar como uma aranha depois do Todd McFarlane. Antes ele era um homem fantasiado de aranha, ok? Os joelhos atrás do ombro, essa perspectiva maluca, a própria anatomia distorcida e tal, isso é coisa do Todd McFarlane, que redefiniu o personagem dali pra frente. A partir dali, a Marvel abriu a porta para desenhistas mais estilizados e tal, que abusavam dessas coisas. Virou outro boneco, entendeu? outros artistas inovadores. E se trata de Todd McFarlane, que na época já dava uma nova cara para a revista do Homem-Aranha. Cara, e é o pai do nosso querido Spawn. Inclusive, tá pra sair... Desde que saiu o primeiro filme do Spawn, falam que vai sair o segundo, ou um remake, ou alguma coisa. E isso deve ter uns
25 anos, sei lá, de quando é o primeiro filme. Mas agora parece que temos informações oficiais. O nome do projeto é King Spawn, vazou uma imagem falando sobre isso. Me parece que o Al Simmons, ou Al Simons, que é o próprio personagem, vai ser interpretado mesmo pelo Jamie Foxx, e esse filme deve estar vindo. Se você ficou interessado nesse assunto, bota aí nos comentários, tá bom? Pode ser que a gente faça um vídeo sobre isso aqui na Liga Nerdola também. Eu tô tentando botar react toda quarta e sábado. Inclusive, quarta que vem aquele fragmento do Vinland Saga que eu tinha prometido pra vocês, tá? E a gente vai definindo os temas. Aqui na Liga Nerdola, tô tentando trazer essas paradas mais nerdísticas mesmo. E tô mantendo os buchichos, barraco lá no meu canal principal, beleza? Você deve reconhecer o seu traço pelas edições que aqui no Brasil Sim. foram publicadas pelo Formatinho, da editora Abril. Essa influência sobre Liefeld se tornou uma fonte de inspiração vital, tendo uma relação como a de um irmão mais velho. Ei, você legal, aí que né? não é Legal, inscrito. É, eu tô te vendo. Um irmão mais velho barra mentor, tá? Vai fazer o quê quando tiver vídeo novo e não aparecer pra você? Vamos Não, dar um tem jeito que se inscrever, pô, desculpa, cara. nisso, vai. Aproveita e deixa o like. Ó, tá aqui. Com certeza, um ponto alto na carreira do nosso artista foi a cocriação do Deadpool. Um personagem único pela sua personalidade excêntrica e irreverente. Ele quebra a quarta parede mostrando consciência de que estava em uma história. Seu senso de humor sarcástico e sua propensão para a violência tornaram o que era para ser uma paródia do... Esse desenho, essa arte estilizada, eu não sei quem é o artista, tá? Se fosse pra chutar, eu chutaria Humberto Ramos ou Joey Madureira, não tenho certeza. Mas esse comportamento do Deadpool com o olho assim super expressivo é sensacional. A gente tá na semana de Deadpool e Wolverine, então acredito que todas as informações desse personagem são interessantes. Exterminador, da DC, num dos personagens mais amados da atualidade. Olha lá. Contudo, o caminho para a independência criativa estava à frente. Após alguns desentendimentos na editora e prestes a ser demitido, Rob recebe uma ligação de seu colega. McFarlane quer começar sua própria empresa de quadrinhos e quer que Liefeld vá com ele. Para compreender essa escolha, é necessário ter uma visão do panorama da indústria de quadrinhos no início dos anos 90. Eu não sei se isso foi uma boa ideia pro Rob Liefeld, mas para todos eles funcionou. Durante a década anterior, ocorreu uma explosão no mercado. Sim. Os colecionadores passaram a adquirir exemplares encadernados como investimento, É isso aí. antecipando que tais histórias se valorizariam ao longo do tempo. Isso resultou no lançamento de várias edições que hoje são consideradas clássicos, Sim. incluindo obras como Cavaleiro das Trevas de E temos, tá? Eu tenho exatamente essa edição com essa capa que tá aqui em casa. Só que é uma edição PTBR, então tá tudo escrito em português brasileiro. Certamente não tem o mesmo valor dessa edição gringa, mas eu tenho esse gibizinho, tá guardado aqui. Frank Miller, A Queda de Murdoch e A Morte do Superman. Temos também. Mas em 1991, essa bolha estourou. A Marvel lançou múltiplas edições de número 1 com capas variantes, o que facilitou a aquisição de várias cópias pelos colecionadores. Mas esse cenário levou a uma redução na demanda por cada edição individual, porque todo mundo queria adquirir várias cópias. Sim. Com o influxo de novos leitores comprando várias edições diferentes de títulos variados, a Marvel passou a ter dificuldade em manter o controle de todas essas narrativas, resultando na produção de histórias com qualidade inferior, na intenção de preencher as prateleiras. Verdade. Consequentemente, os colecionadores desistiram, É, porque gerando era meio que um abuso do colecionador, né? uma acentuada queda nas vendas, o que por sua vez colocou todas as editoras em uma situação delicada. Diante dessa crise no mercado, Todd McFarlane abordou Rob Liefeld com uma ideia inovadora: a possibilidade de fundar a sua própria editora. Vamos sair daqui e escrever e desenhar os nossos próprios bagulhos. É uma proposta muito difícil de recusar para qualquer artista, porque, claro, o cara que desenha normalmente também tem os seus personagens, tem as suas histórias que ele quer contar, ainda que não sejam grandes histórias e nem nada absurdo. Por exemplo, ele tá com uma capa de Youngblood, que era o supergrupo dele na Image Comics. Os personagens bastante genéricos e tal, você percebia diversas referências do próprio elenco da Marvel, né? O Bedrock, que
que é esse personagem grandão aqui que tá do lado da minha cabeça, era uma mistura de coisa com Hulk, uma parada grandona, tinha ali meio que um gavião arqueiro, tinha um cara com um capacete que misturava o Batman e o Wolverine, tudo muito puxado das coisas que a Marvel e a DC já faziam. O Rob Liefeld, a meu ver, nunca apresentou nada tão original quanto o Spawn. E mesmo sendo original também, é óbvio que tem muita influência do próprio visual do Homem-Aranha, entre outras coisas. Mas é que de verdade, ó, ali naquele painel que tá atrás deles agora tem o Spawn, que é a criação máxima do Todd, e do lado tem o Savage Dragon, que é a criação máxima do Erik Larsen, que inclusive é um outro excelente desenhista, muito hypado na época. Essa palavra nem existia. Mas as criações desses caras, a meu ver, pelo menos a parte de história, era muito mais interessante do que um Youngblood da vida. Você percebe que essa coisa do roteiro e tal, não sei. Não quero menosprezar o Liefeld, mas talvez não fosse tanto a área dele, entendeu? Esse empreendimento lhes daria a oportunidade de criar histórias e personagens à sua maneira, Sim. assegurando a propriedade de suas criações. Embora Liefeld demonstrasse preocupação, uma vez que havia alcançado o status de artista profissional graças à Marvel, McFarlane o convenceu de que essa era a ocasião de tomarem as rédeas de seu destino e construírem algo genuinamente seu. Foi aí que, em 1992, foi fundada a Image Comics. Não, então, Image Comics. O chat, eu gravo esses vídeos ao vivo, tá? O chat tá comentando aqui que é engraçado eu lembrar o nome de todos, mas não é que eu lembre, irmão. É que eu vivi esta merda, entendeu? Essa é a época, anos 90, é a época que eu respirava quadrinhos americanos. Eu tinha conta na banca. Eu era o idiota que comprava tudo que saía, principalmente da Image Comics. Deve estar tudo aqui na prateleira, porque eu adorava as revistas lindas, todas pareciam um pôster. E pra quem é moleque, a gente queria ver aquela arte absurda. O colorido era novo, era tudo muito moderno, entre aspas, entendeu? Então não é que eu lembro, essa porra tá gravada mesmo, sabe? Ficou registrado na minha cabeça pela paixão, a minha infância, é isso aí. Sim, aquela responsável por Invencível, Spawn e The Walking Dead. Então, mas Invencível e The Walking Dead vem muitos anos depois, tá? Os títulos iniciais não eram esses. Era o Spawn, era o Savage Dragon, aí tinha, né, no caso do Rob Liefeld, Youngblood, e ele tinha mais um time lá que eu não lembro. O Jim Lee tava no barco, e ele fez o Wildcats e Jim 13, que o chat acabou de falar. Só que o Jim 13, quem desenhava não era o Jim Lee, era o J. Scott Campbell, que é um desenhista quase tão bom quanto o Jim Lee. Arte linda, maravilhosa. Tinha o Mark Silvestri também, que fazia Cyberforce, e um outro grupo lá que eu não lembro o nome, que tinha o Bigorna. Eu adorava esse personagem. Os títulos iniciais da Image Comics, cara, era um banquete visual, sabe? Era uma parada que você batia o olho e você falava, caralho, que negócio louco, porque pareciam os personagens de Marvel e DC, só que com uma roupagem muito mais modernona mesmo, não tem outro termo. Era um negócio muito legal. Os pioneiros da editora... Olha lá, aí a turminha toda, tá vendo? Ó, os desenhistas. Ó o Jim Lee aqui no meio, ó. Esse cara, em matéria de desenhista, talvez ele seja o melhor de todos aqui. Mas pra mim, não. Eu prefiro o Todd. Tiveram um notável êxito inicial, mas ao longo dos anos... E o Jim Lee até pouco tempo fazia live na Twitch, tá? Só pra você saber, é um negócio muito legal, cara. Transformações, divergências em termos de visões criativas e administração Sim. resultaram em cisões e na saída de alguns dos fundadores originais. Eles foram saindo, enquanto que alguns foram voltando pra Marvel e voltando pra própria DC. Realmente houve uma ruptura. Demorou um tempinho, mas eles foram cada um pegando seus próprios caminhos. Mas, né, ó, ele vai falar do Todd. McFarlane, Liefeld e outras figurinhas carimbadas como o icônico Jim Lee continuaram a trilhar suas carreiras no universo dos quadrinhos e expandiram suas atuações para outras esferas, como brinquedos, animações e até mesmo produções cinematográficas. Tanto a Image Comics quanto seus fundadores enfrentaram altos e baixos. O Todd McFarlane, ele é um empresário tão genial que na época ele queria fazer action figure do Spawn.
e de outros personagens. E ele não... acredito eu que ele não encontrasse o padrão que ele estava procurando. Ele fundou a McFarlane Toys. E de repente a McFarlane Toys era uma fábrica de brinquedo referência no segmento, fazendo uma porrada de brinquedo de tudo quanto é super-herói, boneco da Liga Americana de Beisebol e o caralho, virou uma máquina de fazer dinheiro. O Todd McFarlane é um gênio. Certa vez ele arrematou uma bola de beisebol, já que falamos de beisebol, por um valor assim inimaginável na época. Se não me falha a memória, $1 milhão. Era um valor assim absurdo. E os caras falaram, meu Deus, por que esse idiota fez isso? Por que ele comprou uma bola de beisebol por esse valor todo? Ele estava montando uma espéciezinha de museu, onde você pagava ingresso para ir visitar. Ele não era o trouxa era nós. Você tá entendendo? Então os caras iam lá e gastavam ingresso, via a bola que ele comprou, via uma roupa do não sei o que lá. Ele é muito, muito genial nessa parte empresarial também. O que é raro, tá? Normalmente o artista, ele é muito competente na parte criativa e na burocrática é um merda. Mas não é o caso do Todd. O Todd, ele é realmente o pacote completo. Com relação à declaração de que todos viraram as costas para Rob, essa expressão pode ser interpretada de diversas maneiras. Sim. Uma possível interpretação está relacionada ao fato de que, ao longo do tempo, Liefeld se envolveu em polêmicas, enfrentou críticas Teve The Darkness e Witchblade um tempo atrás, que se não me falha a memória, o desenhista e criador era o Michael Turner, né? Eu acho que esse cara já é falecido também, infelizmente. conflitos com outros profissionais da indústria, e até mesmo com seus próprios admiradores. Tais situações podem ter prejudicado sua reputação e relacionamentos, resultando em um sentimento de isolamento por parte de certas pessoas. Olha lá. É relevante recordar que o meio que tivemos uma passagem triste agora, né? ambiente da indústria de quadrinhos é um campo criativo, porém competitivo, onde Sim. opiniões e emoções podem colidir. Além disso, as percepções sobre o indivíduo ou seu trabalho podem variar amplamente entre diferentes pessoas e ao longo do tempo. É como dizem por aí, um artista é julgado pela sua pior obra. Recentemente, ele até fez uma homenagem a si Não é à mesmo toa, né, que até hoje todo mundo brinca com o desenho do Capitão América, olha lá, mas ele soube rir disso. na nova capa de Capitão América, e parece lidar muito bem com os Então, memes. mas perceba que, mesmo sendo uma brincadeira, ele deu uma consertada na anatomia aqui, tá? A anatomia não tá tão escrota quanto aquela peita infinita do Capitão América. Ele deu uma... Isso aqui já é uma versão muito mais palatável do que aquilo que a gente viu no começo do vídeo. Memes. A trajetória de Rob Liefeld é uma narrativa de superação, persistência e busca por autonomia criativa. Ele transformou-se E eu acredito que as companhias certas também, viu, bicho? Porque ele tava ali envolvido com uma galera absurda. de um jovem com aspirações a Mas ele é gênio. Eu não tô negando a genialidade dele de jeito nenhum. ilustrador e um dos fundadores da Image Comics, Sim. uma das editoras mais impactantes da indústria. Sim. Sua contribuição para o mundo dos quadrinhos é incontestável, É, sim. independente dos obstáculos e críticas que possa ter enfrentado. Perfeito. Mas isso não explica por que a Marvel decidiu criar um universo totalmente novo no início do século XXI. Pois Para é. entender melhor, é só assistir ao vídeo que tá na tela. Por hoje Ó, é isso. mas isso é assunto pra outro dia, tá? Esse já é um assunto não necessariamente conectado. Eu me lembro quando a Marvel, inclusive, recontratou eles, né? O Rob Liefeld, acho que até o próprio Jim Lee tava no meio. Aquela capa do peitão do Capitão América é justamente quando o Rob Liefeld retorna pra Marvel, que eles fizeram ali, zeraram a numeração dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Capitão. Tinha umas capas bonitas, cara. Uns outros desenhistas que eu não vou lembrar o nome também. O vídeo foi muito legal. Eu achei que dava pra ter entrado mais nos detalhes das obras mesmo que ele desenhou e produziu, mas não foi dessa vez. Quem sabe a gente volta com algum outro vídeo, algumas outras informações do Rob Liefeld e de todos esses desenhistas da Image aí. Tem muito material. O pessoal do Pipoca e Nanquim já fez ótimos vídeos sobre esse assunto também. E a Liga Nerdola inevitavelmente vai voltar a bater nessa tecla, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de clicar na curtida, se possível, deixa um comentário bacana. E óbvio, você tem que se inscrever no canal da Liga Nerdola pra gente continuar aqui entregando conteúdo pra ti. E a gente vai continuar de qualquer
qualquer jeito, tá bom? Obrigado por mais um, a gente se vê no próximo vídeo, até já. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.